Há 2 semanas, como os irmãos bem sabem, nós terminamos nossa jornada no livro de Oséias, concluímos com o capítulo 14. Semana passada tivemos conosco o obreiro José Jefferson, Dedé. Ele precisava de um sermão em um culto público para a sua avaliação, e assim o Senhor nos deu a graça de ouvi-lo semana passada. E hoje, queridos, nós vamos começar uma nova jornada, desta vez uma jornada em um livro do Novo Testamento. Nós vamos iniciar a nossa jornada hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos iniciar a nossa jornada nesse livro, Atos dos Apóstolos. Atos, lógico, capítulo de número 1. Nós vamos começar hoje a exposição desse livro, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, à medida que os irmãos forem encontrando, eu convido os que podem a colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós, logicamente, iniciaremos com a introdução do livro, Atos 1, versos de 1 a 5. Eu lerei e os queridos acompanharão silenciosamente. Assim nos diz a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, Senhor, mais uma vez nós iniciamos uma jornada em mais um texto das Sagradas Escrituras. E mais uma vez, Senhor, nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, e te suplicamos que o Senhor não nos deixe entregues aos nossos pensamentos ou às divagações da nossa mente. Que o Senhor, na tua muita graça e misericórdia, nos dê a graça de crer, Senhor, e nos dê as condições necessárias para compreender, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, toque os nossos corações, transforme as nossas vidas e nos santifique de dentro para fora. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de cada um que se encontra aqui nessa noite. E fala não só aos nossos ouvidos, mas fala aos nossos corações, por meio da pregação da tua palavra. É em Cristo que nós te rogamos. Amém? Podeis assentar. Como já disse, irmãos, terminamos o livro de Oséias. E como já andamos muito no Velho Testamento, o ano passado e esse ano, nós vamos começar nesse livro, esse livro que é o livro histórico, pode-se dizer assim, do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade a melhor forma de você lê-lo é no momento que você terminar de ler o Evangelho de Lucas, você pular o Evangelho de João e ler o livro de Atos. Por quê? Porque Atos é um segundo volume da obra de Lucas. É o segundo volume do evangelista Lucas. Ele escreve o seu evangelho e em seguida ele escreve o livro de Atos. É como se fosse uma obra única e deve ser lido assim. De tal maneira que o final do evangelho de Lucas encaixa-se perfeitamente no início do livro de Atos.
O livro de Lucas termina com os crentes, os cristãos, aqueles que creem em Cristo, adorando a Deus, cultuando a Deus no templo. E o livro de Atos começa dessa mesma perspectiva. Começa os cristãos adorando a Deus, se reunindo para cultuar o Senhor. A grande pergunta que se faz é por que Lucas, diferentemente de Marcos, de Mateus e de João, incluiu um segundo volume à sua obra? Porque Lucas não parou como Mateus, que só escreveu o seu evangelho, ou como Marcos, que só escreveu o seu evangelho, ou como João, que embora tenha escrito as 3 pequenas epístolas, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, claramente as suas epístolas não são uma continuação do seu evangelho. Não são, podemos dizer assim, o segundo volume da sua obra. Mas por que Lucas fez isso? Porque Lucas fez questão de incluir um segundo volume à sua obra. Queridos, o evangelista Lucas ele vai nos dizer porquê, e ele deixa isso claro nessa seção que nós vemos, que é a introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas estava escrevendo o segundo volume. E é verdade, antes de passar às partes concretas, ele precisa fazer as suas saudações e introduções iniciais. Não sabemos quem é Teófilo, mas ele certamente ou era um cristão, ou alguém que frequentava os cultos cristãos. É possível ainda que Teófilo fosse um homem importante na sociedade da sua época, tendo em vista que não nesse livro, mas no primeiro volume de Lucas, no seu evangelho, eles chamam de excelentíssimo Teófilo. Um termo que o apóstolo Paulo, nesse livro de Atos, usa para 2 governadores, para Festo e também para Félix, 2 governadores romanos. Teófilo significa amigo de Deus, e sinceramente espero que ele tenha feito jus ao nome, que durante a sua vida ele tenha crido em Jesus Cristo, e tenha de fato sido um amigo de Deus. Queridos, Lucas retorna a história do seu evangelho, liga uma história à outra. E como ele bem deixou claro no seu evangelho, se o seu evangelho é o princípio das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, o seu evangelho é como Jesus continuou a ensinar por meio dos seus apóstolos. Esse é o livro de Atos. Se o evangelho de Lucas é o que Jesus começou a fazer e a ensinar, o que é o livro de Atos? É como Jesus continuou ensinando, depois subiu aos céus. É como Jesus continuou falando, pregando, ensinando, salvando, curando, por meio dos seus apóstolos. Esse é o livro de Atos. Quando pensamos no livro de Atos, pensamos em qual é o propósito. E aí nos vem à mente o título que Marcos deu ao primeiro dos 4 evangelhos, ao evangelho dele próprio de Marcos. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se o evangelho é o princípio do que Jesus Cristo fez e ensinou, o que é o livro de Atos então? Qual é o propósito do livro de Atos? Porque Lucas liga a história de Jesus Cristo, a história da igreja primitiva com os apóstolos. Queridos, Lucas mostra que se o evangelho é, e de fato é, Jesus Cristo, o que ele começou a fazer e a ensinar. O livro de Atos é o que Jesus continuou a fazer por meio do seu corpo espiritual. É o que Jesus continuou a fazer por meio da sua igreja. Os 2 livros estão juntos e formam uma unidade. Os evangelhos terminam com Jesus subindo aos céus. O livro de Atos começa com Jesus subindo aos céus. Os evangelhos terminam dizendo o que Jesus começou a ensinar e a ordem que ele deu a pregar o evangelho a todas as nações. O livro de Atos começa com Jesus repetindo essa ordem de pregar o evangelho a todas as nações. Queridos, o propósito é grandioso. O propósito é mostrar que não só a vinda de Cristo é o cumprimento das profecias do Velho Testamento, mas como também a obra que o Senhor fez por meio da igreja, o evangelho sendo pregado a todo o mundo, o evangelho alcançando as nações gentílicas, também é cumprimento das promessas do Velho Testamento. É por isso que Lucas não tira o foco,
ele não muda a ideia de um para o outro, e ele faz questão de demonstrar que na sua concepção, a sua obra são 2 livros que compõem um único volume. É por isso que ele praticamente começa da mesma forma que ele começou o livro de Atos, e veremos mais à frente. A pergunta é: quem é Lucas? Ora, segundo Paulo, é um médico amado que o seguia nas suas pregações, nas suas prisões, nos seus lamentos e nos seus sofrimentos por causa da palavra de Deus e da pregação do Evangelho. Está lá em Colossenses 4, no verso 14. Quanto à data, queridos, não é tão fácil datá-lo. Não é tão fácil dizer quando Lucas escreveu o livro de Atos, mas há alguns indícios que podemos levar em conta. A primeira delas, é claro, é Lucas dizendo que escreveu o primeiro livro no verso 1. Ou seja, logicamente, o livro de Atos foi escrito depois do Evangelho de Lucas. Quando abrimos o Evangelho de Lucas, nós descobrimos que Lucas não escreveu esse livro por si mesmo, mas ele escreveu baseado em outros que escreveram antes deles. Ou seja, o livro de Lucas pressupõe a existência do livro de Marcos e do livro de Mateus. E tem mais. Lucas não fala da destruição de Jerusalém como obra consumada nos anos 70. Também Lucas põe uma perspectiva positiva a respeito do Império Romano. Ele põe o Império Romano como aquele que protegeu Paulo das perseguições dos judeus em Jerusalém. Portanto, a grande parte dos estudiosos costumam datar esse livro como tendo sido escrito antes de julho de 64. E por que julho de 64? Porque em 19 de julho de 64 é a data que se põe normalmente para o início do incêndio em Roma e, consequentemente, para o início da perseguição por Nero. Então, provavelmente, esse livro foi escrito antes de julho de 64. E qual é a mensagem? Se o propósito é mostrar que a igreja também cumpre as promessas do Velho Testamento, se o propósito é mostrar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são uma única obra, qual é a mensagem então? Queridos, o livro de Atos responde uma pergunta muito importante. Como o Evangelho chegou a Roma? Como o Evangelho chegou a Corinto? Como o Evangelho chegou à Ásia Menor, a Éfeso, a Galácia, a Tessalônica, a Filipos e aos outros lugares? Como o Evangelho chegou nesses locais? Ou seja, se conforme o próprio Lucas, o seu Evangelho é o relato do que Jesus Cristo fez e começou a ensinar, o livro de Lucas é como o Evangelho continuou a ser pregado. Mas 2 informações introdutórias. A primeira é que na hora que você lê o livro de Lucas, você descobre. O livro se divide em 2 partes basicamente iguais. Do capítulo 1 ao capítulo 14, a figura central é o apóstolo Pedro. Do capítulo 15 ao capítulo 28, a figura central é o apóstolo Paulo. O livro se divide basicamente no meio, tendo Pedro como proeminência na primeira parte, Paulo como proeminência na segunda parte. O verso central do livro, do qual todo o livro gira em torno, você sabe qual é. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Do capítulo 1 ao 7, nós vemos o Evangelho em Jerusalém e na Judeia. No capítulo 8, nós vemos o Evangelho chegando a Samaria. Do capítulo 9 em diante, com a conversão de Paulo, nós vemos o Evangelho seguindo até aos confins da terra. É verdade. O livro de Atos não tem conclusão. Sabe por quê? Porque o Evangelho ainda não chegou até os confins da terra. O Evangelho ainda não chegou até onde o Senhor ordenou que ele deve chegar. É por isso que o livro não tem conclusão. Cristo ainda continua levando a sua palavra por meio da sua noiva, da sua igreja, do seu povo, até os confins da terra. Tendo isso posto, queridos, exporemos esse texto, esse sermão introdutório, a partir do seguinte tema. Ouçam bem: o Senhor prepara a sua igreja para pregar o Evangelho. Repitam comigo: o Senhor É isso que vemos nessa primeira parte.
Na verdade, um pouco mais que na primeira parte, mas de início vemos nessa primeira parte. Como a igreja do Senhor, como os discípulos, como os apóstolos, de maneira especial, estão sendo preparados para pregar a palavra de Deus. E por isso, queridos, a primeira coisa que qualquer um precisa aprender sobre a preparação da igreja é entender a natureza do evangelho. É entender o que é o evangelho, qual é o evangelho que essa igreja precisa pregar. E é isso que Atos nos mostra nos versos 1 a 3. Olhe para o verso 1, olhe para a sua Bíblia, verso de número 1. Lucas diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está falando, logicamente, do Evangelho de Lucas. Quando você abre o Novo Testamento, você tem Mateus, Marcos e aí Lucas. Lucas, aqui em Atos, está citando esse Evangelho. Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que lá ele chama de excelentíssimo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O Evangelho é o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Mas note, queridos, como nesse texto em particular, Lucas não diz o que Jesus começou a fazer e ensinou. Não é isso que Lucas diz. Ele não diz: escrevi o primeiro livro relatando o que Jesus Cristo fez e ensinou. Não é isso que ele diz. Ele diz o que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Sabe por quê, queridos? Porque os feitos e ensinos de Cristo não concluíram-se com a ascensão de Cristo. Eles não terminaram quando Cristo subiu aos céus. Os feitos e ensinos de Cristo continuaram com seus santos apóstolos. Essa é a ideia de Lucas. É por isso que a igreja cristã é conhecida como a igreja apostólica, firmada nos fundamentos dos apóstolos. Os ensinos de Cristo não se encerram com Jesus Cristo. É por isso que o Novo Testamento não termina no Evangelho de João. Ele continua com aquilo que os apóstolos ensinaram. Jesus começou quando estava aqui nessa terra, mas continuou por meio dos seus apóstolos. Como já disse, esse homem é possivelmente um cristão ou alguém que frequenta os cultos e é um homem importante da sua época. Quer compreender um pouco dessa ligação do primeiro evangelho, do evangelho de Lucas, com este seu segundo livro? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, sem desmarcar Atos. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lembre-se que podemos chamar Atos e Lucas como uma obra só, dividida em 2 volumes, o livro de Lucas e o livro de Atos. Lucas capítulo 1, sem desmarcar Atos. Versos 1 a 4, e também a introdução do livro de Lucas. E vejamos como elas basicamente se completam. Lucas 1, a partir do verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me parece bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, ele destina um livro ao mesmo homem, uma exortação em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruído. Veja que é possível destacar 6 verdades centrais aqui nesse texto. A primeira é que Lucas diz que muitos já escreveram uma narrativa da vida e morte de Jesus Cristo. Claro, ele não está levando em conta aqui os livros apócrifos, e nós veremos o porquê na segunda verdade que ele diz, mas ele está levando
em conta aqui os livros, os evangelhos que já foram escritos, que historicamente é o livro de Marcos, o primeiro evangelho escrito, depois o evangelho de Mateus e depois o de Lucas. Então Lucas sabe que tanto Marcos como Mateus já escreveram. Ele deixa isso claro, visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, já houve quem escrevesse sobre esses fatos que ele agora pretende escrever. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que Lucas deixa claro que esse evangelho, que esses homens que escreveram, eles são confiáveis, pelo menos os que ele leva em conta. Ele diz no verso 2, conforme nos transmitiram. Quem? Os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele não está falando de todo mundo que escreveu sobre Jesus Cristo. Ele está levando em conta aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares, ou seja, são confiáveis. Lucas está dizendo que o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus são confiáveis, são fidedignos, são reais. A terceira verdade que ele diz, queridos, é sobre a sua narrativa. Ele diz que fez uma investigação cuidadosa, detalhada e ordenada. Ele diz no verso 3, olha só, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito. Ou seja, agora ele fala do seu evangelho. E ele diz que o seu evangelho foi fruto de uma investigação acurada, que ele investigou, que ele perguntou, que ele tratou com testemunhas, que possivelmente ele baseou-se também nos relatos de Mateus e de Marcos. A quarta é o título dado a Teófilo. Não é qualquer um, ele o chama de excelentíssimo Teófilo, uma expressão que se repete em Atos 3 vezes, para 2 governadores, para Festo e Félix. A quinta grande verdade, queridos, é o que ele fala a respeito do que foi escrito de Jesus Cristo. Olha o verso 4. Para que tenhais plena certeza das verdades que foram instruídos. Ou seja, ele está falando que aquilo que ele está relatando, que os outros evangelistas relataram antes dele, são fatos verídicos e que Teófilo e todos aqueles que lessem depois poderiam ter certeza que de fato aconteceu. Eles poderiam ter plena convicção que de fato aconteceu. Terceiro, aliás, sexto, vemos a frequência de Teófilo nos cultos, porque Teófilo foi, conforme diz Lucas, instruído. Por isso ele era um cristão ou um frequentador assíduo da igreja, porque ele foi instruído, ou seja, ele ouviu as pregações a respeito de Jesus Cristo. Queridos, é por isso que esse livro de Atos completa o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas ele trata o que Jesus começou a ensinar. No livro de Atos ele diz como Jesus continuou ensinando por meio dos apóstolos, como Jesus continuou ensinando por meio daqueles que ele escolheu presencialmente. O que é de se destacar no livro de Atos, queridos, é que a figura central, embora a primeira parte nós tenhamos Pedro, na segunda parte tenhamos Paulo, a figura central sempre é Jesus Cristo. Jesus sempre é o foco, é o alvo e é aquele que de fato fala por meio do seu povo. Ele continua a falar e a ensinar. Ele continua a usar a sua igreja como instrumento de propagação da palavra de Deus. E como o Senhor fazia isso? Olha o verso 2. Agora volte a Atos dos Apóstolos. Olha o verso 2. Veja onde termina o Evangelho, onde começa o livro de Atos, nas palavras do próprio Lucas. Atos capítulo 1, verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. Queridos, o que se destaca? O que se destaca é que o Evangelho vai até a ascensão de Cristo.
até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. Então a primeira coisa que se destaca é que os evangelhos, como estão na nossa Bíblia, e de fato estão assim, eles se encerram na ascensão de Cristo. Essa foi a primeira parte do ensino de Cristo. O ensino que o próprio Jesus deu presencialmente. E qual foi o ensino? O verso ainda diz: depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Os apóstolos foram instruídos por Cristo, foram instruídos pelo Espírito Santo. E durante 40 dias, entre a ressurreição, e a ascensão, o Senhor ensinou os seus apóstolos. O Senhor os ensinou de maneira que o que vemos nos evangelhos são os apóstolos medrosos, covardes, às vezes briguentos, às vezes pensando em si mesmo, e quando olhamos para o livro de Atos, nós vemos outros apóstolos, nem parecem as mesmas pessoas. E por quê? Porque durante 40 dias o Senhor os ensinou. Durante 40 dias, o Senhor explicou detalhadamente para eles todas as coisas. Queridos, Lucas demonstra que seu livro claramente mostra que Jesus continuou a sua obra através dos seus apóstolos. Terceiro, ele mostra a autoridade dos apóstolos. Os apóstolos que ele escolheu, diz o verso 2. Não é qualquer um. Os apóstolos de Cristo não são autodenominados apóstolos. Eles não se dizem apóstolos. Eles foram escolhidos por Cristo como apóstolos. E é por isso que eles, sim, falam com a autoridade de Cristo. O que Paulo falava em suas epístolas tem o mesmo peso do que Jesus falava nos evangelhos. O que Pedro fala na sua epístola tem o mesmo peso do que Jesus falava nos evangelhos. O que João fala nas suas epístolas tem o mesmo peso do que Jesus fala. E sabe por quê? Porque Jesus os escolheu. Eles não se declaram apóstolos. Eles foram escolhidos apóstolos pelo nosso Senhor. Mas a pergunta que se faz é: se Jesus os escolheu, se Jesus os ensinou, o que mesmo Jesus os ensinou em 40 dias? Para que o Pedro, que cortou a orelha de um soldado, o Pedro, que negou a Cristo 3 vezes, estivesse pregando em Atos capítulo 2 e dizendo que aqueles homens, na cara deles, assassinaram Jesus Cristo. O que Jesus os ensinou durante 40 dias para mudar de tal maneira aqueles homens? O que eles aprenderam em 40 dias que eles não aprenderam em 3 anos? Abra a sua Bíblia, olha o verso 3, Atos 1, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 2 coisas se destacam. Primeiro, o que Jesus fez. Segundo, o que Jesus falou. Primeiro, o que Jesus fez, Jesus apareceu a eles durante 40 dias e dando a eles provas incontestáveis. Provas incontestáveis, diz o texto. Ou seja, a realidade da ressurreição, queridos, ela é inquestionável. Aqueles que não creem que Cristo ressuscitou em carne, aqueles que não creem que nós vamos ressuscitar em carne, não podem ser chamados de cristãos. Não podem se dizer seguidores de Cristo. Por quê? Porque Jesus deu provas inquestionáveis da sua ressurreição. E sabemos disso. Segundo o relato dos 4 evangelhos, de Atos dos Apóstolos e de 1 Coríntios, durante 40 dias, que vai do domingo de Páscoa até o dia que Jesus subiu aos céus, Jesus apareceu aos discípulos 10 vezes. 10 vezes em 40 dias. São quase 2 vezes por semana. Primeiro, Jesus apareceu no túmulo a Maria Madalena, é o que diz Marcos capítulo 16 e João capítulo 20. Depois, Jesus apareceu a outras mulheres no túmulo, é o que diz Mateus 28.
A terceira aparição de Cristo deu-se no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos que desciam tristes de Jerusalém. A quarta aparição de Cristo foi a Pedro em Jerusalém. A quinta foi a 10 dos seus discípulos. A sexta, a 11 discípulos. A sétima foi aquela no Mar da Galileia, quando Jesus desceu e chamou Pedro, dizendo: pastoreia as minhas ovelhas. Esta é a sétima, quando Jesus apareceu a 7 discípulos que tinham ido pescar. A oitava, quem nos relata não são os evangelistas, mas é Paulo em 1 Coríntios 15, no verso 6, quando diz que Jesus apareceu a 500 pessoas de uma só vez. A nona foi quando Jesus apareceu a Tiago, seu irmão, que antes não cria e depois passou a crer. Inclusive, escreveu o livro de Tiago, está lá em 1 Coríntios 15, 7. E a última foi quando Jesus apareceu aos 11 discípulos. E os evangelhos registram a ascensão de Cristo aos céus. Quando Jesus apareceu aos 11 discípulos e a mais outras pessoas, e ali subiu às alturas. A pergunta é, Jesus apareceu 10 vezes. E quando Jesus aparecia, ele ensinava o quê? E quando Jesus se fazia presente com seus discípulos, que lições o Senhor trazia àqueles homens que o mudaram de tal maneira? Olha o verso 3. Jesus se apresentou vivo após seus sofrimentos, por meio de muitas provas incontestáveis, e acrescenta ainda o que mais? Durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, Jesus explicou a eles as coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus explicou a eles as mensagens do reino que eles tiveram tanta dificuldade para entender na sua vida. E a pergunta é, qual é a mensagem do reino de Deus? A mensagem do reino de Deus, queridos, é que o mundo tem dono. Que, como diz o nome do reino de Deus, é que o mundo tem um rei supremo, todo-poderoso. Que o Senhor é rei e juiz. Que o Senhor é salvador do seu povo. Que o Senhor reina sobre os céus e sobre a terra. Mas que o Senhor também reina na vida daqueles que nele creem. É a mensagem do reino que traz consigo o evangelho do reino de Deus. As boas novas de salvação para os que se arrependem. E as ameaças de juízo para os que não se arrependem. Queridos, a mensagem do reino de Deus é aquela que oferece perdão, salvação aos contritos, mas que ameaça os inimigos do rei com condenação e juízo final. Durante 40 dias, em 10 aparições físicas, Jesus explicou àqueles homens, ensinou aqueles homens, de maneira que eles pudessem levar a mensagem do reino de Deus ao mundo. De maneira que eles pudessem compreender tudo que não entenderam ao longo dos 3 anos. Que eles pudessem crer na ressurreição e crer de forma incontestável. Porque a mensagem da ressurreição também faz parte da mensagem do reino. Na verdade, queridos, porque Cristo ressuscitou, a igreja tem algo a pregar. Porque Cristo ressuscitou, a igreja tem uma mensagem a proclamar. Porque Cristo ressuscitou, nós devemos e podemos anunciar o reino de Deus aos que se arrependem. Porque Cristo ressuscitou, a sua igreja pode alegrar-se e confiar na vitória final. Em 40 dias, Jesus ensinou àqueles homens qual era o verdadeiro propósito da sua vinda, livrar os homens da escravidão do pecado. E isso certamente, como bem vimos nos evangelhos, mudou a vida dos apóstolos. Queridos, o que vemos nessa primeira parte é o Senhor preparando a sua igreja para a sua missão de evangelizar o mundo. Mas a igreja é preparada não só, os apóstolos foram preparados não só com as aparições visíveis de Cristo, não só com o ensino de Jesus sobre o reino de Deus, sobre sua ressurreição, sobre a vida eterna, sobre o perdão do pecado. Mas tem uma outra coisa que a igreja precisa aprender para pregar o evangelho. Ela precisa confiar nas promessas de Deus. Olha o verso 4 e 5, olhe para a sua Bíblia.
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Durante todo o seu ministério, queridos, o Senhor Jesus Cristo deixou claro que não deixaria a sua igreja órfã. Deixou claro que mandaria dos céus o Consolador, que deixaria dos céus alguém para substituí-lo, não fisicamente, mas substituí-lo no coração do seu povo. E aqui, mais uma vez, Lucas nos diz que Jesus, comendo com seus discípulos, como fez muitas vezes, deu a eles uma ordem. E a ordem não era para que eles saíssem evangelizando o mundo, ainda não. A ordem não era para que eles saíssem entregando folheto, fazendo campanha, fazendo eventos, subindo em carro de som. A ordem é que o Senhor determinou que eles ficassem em Jerusalém. Ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, ou seja, até que eles recebessem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a igreja não consegue fazer nada por conta própria. A igreja não consegue salvar ninguém pelo seu esforço. A igreja não consegue fazer nada se não for a ação de Deus por meio do Espírito Santo. O Senhor demorou 40 dias ensinando aos seus discípulos, mas nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, da ascensão de Cristo até a vinda do Espírito Santo. A igreja passou 10 dias quieta no seu lugar. 10 dias no seu lugar. E quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, Pedro disse o seguinte, Atos 2, 32 e 33. A este Jesus, diz Pedro, Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes foi cumprimento da promessa do Senhor, aqui em Atos 1, verso 4 e 5. O Senhor passou 40 dias com eles, eles ainda precisaram esperar mais 10 dias para receber o Espírito Santo. 10 dias quietos, não é saiam e vão pregar o mundo, não, fiquem aí. Ah, Senhor, vamos pregar em Samaria, não, ainda não, vocês vão ficar aí. Senhor, vamos pregar aos romanos, o povo lá é imoral. Não, vocês vão ficar aí. Porque a igreja não faz nada por conta própria, irmãos. Não é o ativismo da igreja, o esforço da igreja, ou as atividades da igreja que mudam o coração das pessoas. Mas é a ação soberana de Deus por meio do Espírito Santo. E o que chama a atenção é que quando Lucas fala o que Jesus falou nos versos 4 e 5... Jesus nos remete de novo a João Batista. Olhe para o verso 5. Porque João, Atos 1, 5, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. E o que João disse sobre o batismo de Jesus? Mateus 3, verso 11. Jesus volta a João e veja o que João diz. Tem duas palavras que se diferenciam e é necessário pensar nelas. João diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, de João, cujas sandálias não sou digno de levar. E aí João acrescenta, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo, de João. Mas aqui em Atos, no verso 5, Jesus diz, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não fala em fogo. Quer ser batizado com fogo, irmãos? Ou quer ser batizado com o Espírito Santo? João batiza com água. Jesus batiza com o Espírito Santo e ou com fogo.
São 2 batismos. O batismo que a igreja recebeu é no Espírito Santo. E por que não é no fogo? Ora, irmãos, porque o batismo no fogo é para quem não é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo dá-se quando você arrepende-se e crê no Senhor Jesus Cristo. Ali você já recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo lhe dá regeneração, vida nova. Você recebe o Senhor no seu coração de verdade. Mas o batismo com fogo é o que vai acontecer no dia do juízo para os impenitentes. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo serão batizados com fogo eterno. É por isso que lá em Mateus, no capítulo 3, depois de dizer isso no verso 11, João Batista ainda diz mais no verso 12, o machado já está posto à raiz das árvores. Ele recolherá no trigo, o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que aconteceu no Pentecostes, embora alguns pensem em dizer que aquelas línguas como que de fogo era batismo com fogo, não eram. E sabe por quê? Porque os apóstolos escolhidos por Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo, nunca disseram que aquilo é batismo com fogo. Eles chamavam de batismo no Espírito Santo. Queridos, a verdade é que todos serão batizados. Uns, pela graça e pela misericórdia do Senhor, são batizados com o Espírito Santo, arrependem-se, creem em Cristo, têm suas vidas transformadas e o Espírito Santo no seu coração, para lhe ensinar a orar, Abba Pai, para que eles se sintam de fato filhos de Deus. No dia do juízo, aqueles que não receberam o Espírito Santo na terra, receberão o fogo eterno do juízo final. A pergunta que eu preciso fazer para você é: qual batismo você prefere receber? Qual batismo você prefere receber? João diz, ele é maior que eu, porque eu batizo com água. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Notem que são 2 coisas diferentes. A uns ele batiza para a salvação. Aos impenitentes, ele batiza para a condenação. Lembre-se que Apocalipse chama o inferno de lago de fogo. Lago de fogo. Tem algumas aplicações que precisamos fazer nesse sermão introdutório. A primeira delas é que não há como não se lembrar, principalmente por causa desses versos finais, da pregação de João Batista e da pregação de Jesus. Jesus volta para João Batista e nós precisamos pensar nisso. João Batista, quando veio a essa terra, quando pregava a palavra de Deus, ele dizia, o reino de Deus está próximo. Mateus 3, verso 2. E pasmem, Jesus veio ao mundo, encarnou, foi batizado por João, começou a pregar, e Jesus também dizia, em Mateus 4, 17, o reino de Deus está próximo. Mas, quando Jesus de fato escolheu os apóstolos, quando Jesus começou a pregar, curar, expulsar demônios, aí o nosso Senhor Jesus mudou o seu discurso. Ele diz lá em Mateus 12, 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Irmãos, Jesus diz que o reino de Deus chegou com ele, com o seu ministério. Não espere um reino milenar em Jerusalém. Não espere 1000 anos de reinado nessa terra. O reino de Deus começou por meio de Jesus Cristo. Começou quando Jesus veio a esse mundo pregar a sua palavra. Hoje Jesus continua sendo rei, ele nunca deixou de ser rei. Ele está de onde ele reina, nos céus, à destra de Deus. E de lá intercede por nós. Mas ele não reina só nos céus. Ele reina sob sua igreja. Ele reina no meio do seu povo. Ele chega inclusive a dizer isso, o reino de Deus está dentro de vós, em Lucas 17, 21. Ele reina no meio da sua igreja como reino de graça, de glória, de misericórdia, mas também ele reina por meio da sua palavra. E a pergunta que te faço é, quem é o rei na tua vida?
O reino de Deus já chegou na tua vida? O reino de Deus já chegou na tua casa? Quem é que reina no teu coração? A palavra de Deus, ou os teus sonhos, os teus propósitos, as tuas metas? O reino de Deus já chegou, irmãos. Chegou para a sua igreja. Chegou para o seu povo. Cristo reina no coração do seu povo. Quem reina na tua vida? Jesus reina naqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Naqueles que arrependeram-se pelos seus pecados e creram na sua obra expiatória. A pergunta que podemos fazer é: qual é o efeito do reino de Deus nas nossas vidas? O que faz o reino de Deus quando ele chega na tua vida? O que acontece? Primeiro, queridos, Jesus quebra o poder de Satanás, que é o príncipe do mundo. Em uma parábola contada pelo próprio Jesus, ele diz que quando o reino de Deus chega na vida de alguém, ele entra na casa do valente, amarra o valente e lhe saqueia os bens. Está lá em Mateus capítulo 12. O valente é quem você pensa. O valente é Satanás. A casa do valente é esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E os bens que o Senhor saqueia são as pessoas, escravas do pecado, enganadas pelo seu coração, com a sua mente obscurecida e longe de Deus. E o Senhor, com seu reino, amarra o valente, invadiu essa terra, salvou e continua salvando pessoas que eram escravas do pecado, escravas de Satanás. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois Jesus revelou que viu Satanás caindo dos céus. Isso mostra que ele não tem mais autoridade para enganar as nações. Ele não tem mais autoridade para atingir aqueles que de fato pertencem ao reino de Deus, não sem a permissão de Deus. Enquanto a Bíblia diz que Satanás caiu dos céus, nós vemos no final dos evangelhos, Jesus fazendo o quê? Subindo aos céus. Enquanto um rei cai, irmãos, o outro se levanta no lugar. Enquanto um rei é deposto, o outro toma o seu lugar. Espero que o reino de Deus tenha chegado na sua vida. Espero que você de fato creia no Evangelho. Porque ou o Senhor é rei na tua vida, ou Satanás o é. Ou o Senhor reina na tua vida, ou Satanás reina. Ou o reino é de Cristo, ou você segue o príncipe deste mundo. O príncipe da potestade do ar, que agora, diz Paulo, atua só que nos filhos da desobediência, naqueles que não creem em Cristo. Portanto, eu quero que você reflita sobre isso essa noite. Quem é o rei na tua vida? Quem reina no fundo do teu coração? Tem uma outra aplicação que precisamos falar, irmãos. Conforme você leu os evangelhos, leu o livro de Atos, nós notamos uma coisa: Jesus é o evangelho. O evangelho é o próprio Jesus Cristo. Marcos começa o seu evangelho dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando Lucas inicia o seu evangelho, ele diz que começou a escrever, a relatar aquelas coisas com respeito ao que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus é o evangelho. Em outras palavras, Jesus é a única boa notícia que o mundo precisa ouvir. Na verdade, Jesus é a única boa notícia. Não tem outra boa notícia para o mundo, exceto Jesus Cristo. A par de Jesus Cristo, longe de Jesus Cristo. Jesus é esse evangelho, irmãos. E como é que nós temos esse evangelho hoje? Como é que nós temos essa boa notícia que o mundo precisa ouvir? Tem uma notícia que todo mundo precisa, e não é que o Covid encontraram a cura ou a vacina. Essa é uma notícia razoável. Mas não é uma boa notícia.
Porque os homens vão continuar morrendo com outros problemas. Vão continuar morrendo com outras doenças, vão continuar morrendo em acidentes, vão continuar morrendo em tiroteios, vão continuar morrendo, quer que seja de velhice. Essa não é a verdadeira boa notícia. A boa notícia também não é que você ganhou na loteria. Tem gente que joga na loteria. Porque os seus problemas não se resolvem com dinheiro. Você tem problemas maiores do que aqueles que o seu dinheiro pode pagar. Isso eu te garanto. Você paga remédios, mas não paga saúde. Você paga uma casa confortável, mas jamais vai comprar paz para o teu lar. Tem problemas que o seu dinheiro não resolve. A boa notícia também não é que seus filhos se formaram. Não é que seu filho se casou com uma pessoa boa. Só existe uma boa notícia, irmãos. Porque só uma notícia é capaz de resolver o maior de todos os problemas. E o problema que causa todos os outros problemas. Só uma notícia é capaz de resolver o maior dos teus problemas, que é a tua dívida com Deus. E é Jesus Cristo. Agora, se o Evangelho é Jesus Cristo, como é que temos essa boa notícia hoje? Se o Evangelho é Cristo, como é que ela está a nosso alcance? Aqui, irmãos. O Evangelho é o que Cristo fez, o que Cristo ensinou. Ensinou Ele próprio, ensinou por meio dos seus apóstolos, ensinou inclusive por meio dos profetas do Velho Testamento. A boa notícia é Jesus Cristo, mas Jesus é e está revelado na sua palavra. É por isso que esta é a única e verdadeira boa notícia que você precisa ouvir. Primeiro, creia no Evangelho. Creia na palavra de Deus. E segundo, se você quer ver a sua família no reino de Deus, então pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. O Evangelho está nas nossas mãos, irmãos. E como o livro de Atos deixa claro, o Senhor comissionou a sua igreja a anunciá-lo ao mundo. Cristo não entregou o Evangelho para ser anunciado por filósofos, por grandes oradores, ou por países, por reis ou príncipes. O Senhor enviou a sua palavra para ser anunciada por nós. É por isso que, primeiramente, nós precisamos crer nela. E segundo, não devemos abrir mão dela. Olhe para Atos. Veja a primeira parte e você vai dizer, Pedro é o centro. Olhe para Atos e veja a segunda metade do livro e você vai dizer, Paulo é o centro. Eu vou lhe dizer, não. Embora os nomes deles estejam lá, o centro é Jesus Cristo. Porque é de Cristo que eles falam, é Cristo que eles anunciam, é por causa de Cristo que eles sofrem, e é a palavra de Cristo que eles proclamam e ensinam ao mundo. Jesus é o Evangelho. E não os homens. O poder transformador está em Deus e na sua palavra, e não nos pregadores. E por que isso é importante, irmãos? Isso é mais importante hoje do que talvez em qualquer época da história. Sabe por quê? Porque o mundo sempre precisou ouvir o Evangelho. A igreja sempre precisou ouvir o Evangelho. Mas hoje, infelizmente, em muitos lugares, o foco da igreja não é o Evangelho, mas é o crescimento numérico. É o crescimento numérico. É o desejo desenfreado de ver as igrejas cheias e lotadas. E por causa desse desejo, muitos pregadores buscam formas pragmáticas e por isso abrem mão do Evangelho. É triste. É triste. Mas hoje muitos estão pregando não o que o povo precisa ouvir, mas aquilo que o povo quer ouvir. Muitos pregam para agradar os ouvintes e não para levá-los ao arrependimento e à fé. Ninguém se arrepende satisfeito, irmãos. Ninguém se arrepende se achar que está tudo bom.
É triste, mas pregar o Evangelho, a palavra de Deus, é o alvo da igreja. O livro de Atos mostra, sim, que uma igreja saudável cresce naturalmente. Quando a igreja crê na Escritura, quando a igreja vive em conformidade com a doutrina apostólica, como diz o livro de Atos, no capítulo 2, nos versos 47, que chegaremos daqui a alguns dias, Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. O propósito da igreja não é crescer, o propósito da igreja é adorar a Deus. O propósito da igreja é anunciar o Evangelho. E à medida que a igreja faz isso com fidelidade, que a igreja adora a Deus com fidelidade, que a igreja anuncia o Evangelho com fidelidade, dia a dia, o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Portanto, queridos, se quisermos ver a igreja crescer, não devemos voltar a manuais modernos ou técnicas de evangelização. Pelo contrário, devemos voltar às Escrituras, pregar com fidelidade, crer nela de todo o coração. Sabe por quê? Porque foi assim que um grupo de 11 apóstolos, um grupo de 120 pessoas no início, de 120 pessoas que está registrada em Atos capítulo 1, como veremos daqui a algumas semanas. Esse grupo de 120 pessoas, crendo na palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus, sem carro de som, sem microfone, sem internet, sem folheto, sem placa, sem cesta básica, esse povo chegou à maior cidade do mundo da sua época, chegou a Roma em algumas décadas. Esse evangelho se espalhou por Jerusalém, pela Judeia, por Samaria, mas também se espalhou pela Ásia Menor, pela galáxia e chegou a Roma. Sem propaganda. Sem grandes eventos, na verdade, muitas vezes fugindo de perseguições. Por isso, sim, o livro de Atos mostra que precisamos, e como precisamos, de uma nova reforma. Precisamos e como precisamos de um reavivamento, de um avivamento verdadeiro. Mas para isso não devemos buscar novas metas do mercado da fé, nem muito menos formas mirabolantes ou técnicas de evangelização. Pelo contrário, precisamos voltar ao cristianismo apostólico. Precisamos voltar às sagradas escrituras, crer nela de coração, adorar a Deus com submissão e fé e proclamar as verdades salvadoras do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo é quem prepara a sua igreja. E Cristo a prepara por meio do arrependimento e da fé. Se os apóstolos não tivessem esperado em Jerusalém, queridos, certamente eles poderiam ter feito muita coisa, menos crescer de uma forma saudável e bíblica, menos pregar o Evangelho de Cristo e ver as pessoas sendo salvas. Sabe qual é o nosso primeiro passo? Nos submeter à palavra de Deus. Nos submeter às sagradas escrituras e crer nelas com todo o nosso ser. Que Deus nos dê fé. Que Deus derrame sobre o seu povo da sua graça. Que Deus transforme a tua vida e que o reino de Deus chegue na tua vida, no teu coração. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus,